Toda crueldade surge de uma fraqueza. Sêneca, senador romano e filósofo estoico do século I d.C. Meus amigos, bem-vindos a mais um encontro no canal A Distopia. No vídeo de hoje, percorreremos um mito da Grécia Antiga que envolve as aventuras do famoso herói Teseu. Seria essa narrativa uma simples história fantasiosa? Ou seria um legado da sabedoria antiga a nos ofertar uma possibilidade de reflexão e de aprendizado? Bom, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, aperte o like e compartilhe o vídeo, pois está começando agora o episódio O Leito de Procusto. Um dos maiores heróis da mitologia grega, imortalizado como aquele que matou o Minotauro, Teseu era filho do rei Egeu, de Atenas, e de Etra, filha do rei da cidade de Trezena. Após uma noite de amor, Egeu abandonou a cidade, deixando Etra a esperar um filho que acabaria por ser criado inicialmente por seu avô. Porém, antes de partir, Egeu informou a Etra que colocaria sob uma grande pedra, em um lugar secreto, uma sandália e uma espada. Disse-lhe que se desse luz a um menino, logo que ele estivesse forte o suficiente, deveria ser enviado para recuperar os objetos e os levar a Atenas, pois assim Egeu saberia que se tratava do seu filho. O jovem se desenvolveu, tornando-se belo e forte, e nesse momento partiu em busca da espada e das sandálias com as quais se apresentaria a seu pai. Ao partir de Trezena, seu avô o alertou que as estradas que levavam à região de Atenas eram alvo de bandidos e salteadores, aconselhando-o a viajar por mar. Porém, Teseu já se sentia tomado pela aura de um herói, e como tal, queria realizar grandes feitos, como fazia seu contemporâneo, o grande Hércules. Assim, sedento de fama e glória, resolveu fazer a viagem mais longa e perigosa, seguindo então por terra. Durante o percurso, Teseu viveu várias aventuras e teve a oportunidade de livrar o caminho de muitos malfeitores e vilões que assolavam a região. Ocorre que nas colinas de Eleusis, nas montanhas da Ática, vivia um homem bruto e temido, que, segundo diziam, era filho do próprio Poseidon, o deus dos mares. Seu nome era Procusto, e ele costumava ficar à espreita nos desfiladeiros daquela região montanhosa para atacar os viajantes desprevenidos que por ali passavam, roubando os seus pertences. De outras vezes, os recebia em sua casa, uma espécie de estalagem, sob um falso manto de hospitalidade, para então despojá-los de seus bens. Porém, roubar as pessoas não era o suficiente para ele, que arquitetou uma maneira de tornar seu trabalho muito mais divertido, certamente apenas para ele. Então, Procusto construiu 2 camas de ferro de tamanhos diferentes, e sempre que subjugava uma de suas vítimas, as obrigava a deitar em uma delas. Ora, mas qual o problema? O problema é que Procusto tinha uma regra. Se o seu, digamos assim, hóspede era pequeno demais em relação à cama, Procusto esticava à força seus braços e pernas até que o corpo, ou o que sobrasse dele, preenchesse todo o comprimento do leito. E não melhor sorte teria sua vítima caso fosse maior que a cama, pois seus membros seriam amputados ou o tampo de sua cabeça cortado, de modo que o corpo se ajustasse perfeitamente às dimensões da cama que o abrigava. Na verdade,
ninguém jamais cabia nas medidas do terrível leito, pois Procusto escolhia entre as duas camas de tamanhos diferentes conforme o tamanho da vítima, de modo que o desfecho sempre fosse a sua morte. Essa prática hedionda persistiu por muito tempo, até que Teseu, ao passar pela localidade, confrontou Procusto, cuja fama o herói já conhecia. Após um duro combate, Teseu o dominou e o forçou a vivenciar o mesmo terror que ele impunha àqueles que caíam em suas garras. Prendendo-o de lado na largura e não no comprimento do sinistro leito, de modo que a cabeça e boa parte de suas pernas ficassem bem para fora, sendo então imediatamente decepados. Nas mãos jovens de Teseu, finalmente chegava ao fim a sanha sádica de Procusto. Tendo vencido todos os perigos da viagem, Teseu chegou a Atenas, onde, graças à espada e às sandálias que recuperara, foi reconhecido pelo pai e declarado seu sucessor no trono de Atenas. O mito de Procusto nos fala dos padrões impostos ao indivíduo por meio da lógica da força. O vilão definiu um parâmetro a ser seguido, cuja referência era ele próprio. Quem não se enquadrasse naquela medida seria forçosamente enquadrado, não importando os meios e as consequências desse ajuste. Interessante que a motivação de Procusto era a diversão, que poderia ser interpretada como um descompromisso, um descasamento em relação ao justo, ou ao menos a um objetivo claro e fundamentado. Resumindo, sua ação não tinha sustentação na razão. Fazia por fazer, para se divertir, pois o outro, enquanto um ser autônomo, era um conceito que ele não reconhecia. A Grécia mitológica se distancia de nós por léguas e léguas de tempo. Porém, hoje, a estrada do nosso cotidiano permanece repleta de Procustos, prontos a saltar sobre nós, exigindo que cedamos nossos valores às suas visões de mundo. Pois se não o fizermos, seremos fatalmente compelidos a aquecer por meio da mais pura violência. Não que necessariamente essa violência se expresse de forma física, como no mito. Não. Essa imposição, essa surdez mental, também se manifesta por meio de uma coerção emocional que explora as brechas das fragilidades humanas. O moderno leito de Procusto também se apresenta sob a forma da pressão continuamente exercida pelos vários meios de comunicação de massa, minuto a minuto, bombardeando os incautos com mensagens que tentam uniformizar o ser humano, dividindo-o de forma simplória entre adequados e inadequados. Essa normatização também está presente em alguns que falam em nome da fé. Evidentemente que não no sentido de despertar esse sentimento vívido e libertador em nós, mas, ao contrário, no intuito de ditar qual fé devemos seguir, a qual fé devemos nos enquadrar, acuando-nos artificialmente pela perspectiva da futura punição que um Deus paradoxalmente dito amoroso nos imporá. Inferno em quaisquer de suas interpretações. Um outro leito de Procusto. Não esqueçamos das etiquetas estabelecidas por aqueles que detêm o poder político e econômico, se é que há diferença entre um e outro, que fabricam acima de qualquer outro produto o homem consumidor, uma mercadoria que deve se encaixar nas prateleiras ou ser descartada pelos controles de qualidade. Ou também poderíamos falar pelos controles de comportamentos. Sem perceber, orgulho e vaidade costumam montar camas férreas que nos tornam rígidos e refratários a tudo que, ainda que com razão e justiça, desafie o nosso discurso, a nossa imagem ou a nossa medida.
Essas variadas formas de subjugação do diferente reduz a cultura de uma expressão espontânea da nossa humanidade a um modelo regrado, contido, padronizado, prototipado, que rotula de alternativo, pecador, louco, marginal, rebelde e muitos outros epítetos aquele que o contesta, que exige seu espaço, ou seja, aquele que costuma proclamar ter direito à sua individualidade, à sua identidade, ao seu eu. Acima de tudo, os procustos contemporâneos veem e batizam de ameaça tudo o que não cabe nas medidas de seus leitos de ferro, e por isso tentam mutilar aqueles que não concordam com suas verdades. Esse comportamento, ao mesmo tempo em que propicia o negacionismo e o fundamentalismo, é por eles estimulado, constituindo um ciclo vicioso e vil. Lembre-se que a narrativa do mito diz que a câmara de ferro, ou seja, esse padrão imposto, não é flexível, não é suscetível à mudança, ao acordo, ao diálogo, às possibilidades. O leito é o que é. É preconceito, é pós-conceito, não é passível de ser adaptado, cabe exclusivamente a você se ajustar ou ser ajustado. A história de Procusto é uma metáfora da intolerância. Para finalizarmos essa nossa reflexão, um lembrete. Apesar de nos referirmos a Procusto na terceira pessoa, é imperioso confrontarmos o Procusto que vive em nossa primeira pessoa. Como, se não somos heróis como Teseu? Bem, sei lá, mas confesso que às vezes penso que bastaria termos um pequeno espelho em nossa casa.